Oi, gente, tudo bem? Vou fazer comentários sobre um livro muito legal. Nossa, Deus tinha me trazido a questão dos cavalos. Eu fiz um vídeo para vocês, libertem os cavalos. Eu nem fazia áudio ainda, né? Era sempre no vídeo mostrando meu rosto. E aí, olha só, eu ganhei esse livro. Deus sempre ele confirma. Quando ele quer que eu trabalhe um assunto e desenvolva um assunto, ele vai confirmando. Resgate um coração partido. Como o amor pelos cavalos reconstruiu uma vida, de Susan Richards. E aqui ela vai contar como ela foi chamada às pressas. Ela que cresceu com os cavalos desde bem pequenininha, tá? Ela participou de corridas, de competições. E eu, completamente separada do mundo dos cavalos, sem entender, sem saber de nada, nunca montei um cavalo. Eu acho que o máximo que eu montei foi não sei se foi um jegue, foi um animal pequeno assim. Mas, enfim, nesse meu despreparo, mas tem algo que é uma certa abertura que eu tenho. E Deus, ele sempre vai trazendo assuntos e ele está trazendo mais. Nem sempre ele vai trazer um assunto do qual você conhece, você passou. Né? Eu posso falar do luto, eu posso falar de assédio sexual e algumas coisas que eu já passei, enfim, que foram desagradáveis, né? Experiências, maternidade solo, sobre ser mulher. Mas tem coisas que eu não passei, e mesmo assim Deus traz, o que é muito estranho, e Ele continua trazendo mais assuntos. Mas é que Ele desenvolveu em mim um amor pelos animais e uma visão diferente. É uma visão assim um pouco igualitária, que já está nos meus livros. Eu criei uma personagem, que ela surgiu através de um desenho. Eu não estava fazendo desenho para a faculdade, né? Enfim, eu fiz artes visuais e eu estava em um dia de descanso fazendo um desenho e não tinha expectativa sobre aquilo, queria que algo surgisse de mim assim, natural, uma inspiração, sem cobrança, sabe uma coisa que você não... E muitas coisas, olha só, elas vão surgir da falta de preparo e da falta de cobrança. E às vezes quando você tá ali com muita cobrança, igual tem desenho que eu já fiz, com todo um processo que me foi ensinado e tal, com aquela expectativa, e ficou muito bom, só que não virou um personagem, morreu naquilo. É isso que eu tô falando. Obrigada. Morreu naquilo. Você preparou e morreu naquilo. Ficou aquilo, só acabou. Essa personagem, ela surgiu que eu sentei, peguei um papel, comecei sem esperar nada. E aí nossa, o que é isso? E ela no meio da natureza e tal. Eu dei um nome pra ela. Ela já está lá, e ela está invadindo outros livros que não são para ela estar, ela já está entrando, ela vai e ela... Mas ela não invade, desculpa. Ela é chamada, os próprios personagens, porque os meus livros, eu dou abertura para eles, no qual os personagens, eles... Ai, como eu vou dizer... Eu solto eles um pouco de mim, para que eles tenham uma ampla liberdade de se decidirem sozinhos. É que nem o meu cérebro, né, da superdotação, eu acho que é da superdotação, junto com o autismo talvez, que eu disse para vocês que numa meditação guiada, ele se decide, ele não vai para onde a pessoa diz, você vai agora para uma floresta. Ele não vai para a floresta, ele vai para a cidade. Você fala, vai para a cidade, ele vai para a floresta.
Então é meio que assim, na hora que eu estou escrevendo, eu solto. E às vezes eles começam a chamar essa personagem que não era para estar ali. É um cruzamento, às vezes. Ela entra no livro que não é para ela estar, entendeu? Porque ela é de outro livro. E talvez com o tempo isso vai acontecer mais, cruzamento de personagens. É muito legal. Eu li em algum lugar esses dias. Mas enfim, eu não entendo nada de cavalos. A única coisa que eu tenho é que Deus tem trazido, e repetidamente para mim, para que eu desenvolvesse as coisas através do amor. Ele me fala que o amor ele é a base para você desenvolver qualquer assunto, qualquer coisa. Mesmo que você não tenha experiência, você vai conseguir desenvolver um bom trabalho. E aí, essa moça, ela é chamada às pressas e tem uns cavalos que eles estão extremamente debilitados. Eles sofreram com maus tratos, né? Falta de ração, falta de cuidados, enfim, não sei se exposição ao frio ou calor, eles não foram bem tratados. E aí, ela adota um cavalo, uma égua, com o seu potrinho, com o seu filhote. E aí a gente vai aqui na página 53. Desculpa, não. Vamos na 52. E ela fala aqui que eu acho que ela acabou de passar por um divórcio, então ela meio que compara, eu não tô bem, aí, olha, me chamam às pressas para ajudar. Bem no meu momento de luto, mas ela vai. E justamente ajudar essa égua com o filhote dela é o que faz com que ela supere o casamento dela que se findou, entendeu? Olha o que ela vai dizer aqui. Pera aí. Eu me fiz a pergunta que fazia muitas vezes, como psicoterapeuta e como alguém que vivia com animais, mas principalmente como alguém criada numa família com muitas mensagens conflitantes. O que a sua linguagem corporal estava me comunicando? Às vezes era fácil ler a linguagem corporal, às vezes parecia que só me sobrava me arriscar e adivinhar. A regra era, eu podia fazer uma lista de todas as coisas que achava que a pessoa, ou o cachorro, ou o gato, ou o cavalo estava dizendo, mas no final eu tinha de reduzi-la a uma só coisa, apenas uma única expressão que transmitisse a mensagem principal. Olha que legal! Ela está falando sobre a linguagem. Eu acabei de dizer para vocês que eu acho que a linguagem é um dos motivos de queda do ser humano, né, do jardim, da expulsão da natureza. E se você imagina um psicólogo diante de você e pergunta, você está bem? Você fala, né? Mas imagina que você não falasse. Ele não ia depender da sua resposta. Ela, diante do cavalo, ela não precisa que o cavalo fale, ela fala tentar adivinhar, né? Mas ela vai ler a expressão corporal. Então, esse psicólogo olharia para você e a expressão do seu rosto, para onde você está olhando, como está a sua boca, as suas mãos, como você está andando, como você está se sentando, como você está respirando, enfim. Agora, como você pode dizer, sim, estou bem, e dar um sorriso, ou não estou bem? Você tem duas opções, de falar a verdade e de mentir, entendeu? O cavalo não, as outras espécies eles não podem, então você vai ler o corpo, e o corpo ele não mente, mas a boca mente. Entende? Por isso que é um motivo de queda. Não, sim, pode ser ruim ler o corpo das pessoas? Pode, mas é mais fácil encontrar a verdade lendo o corpo das pessoas do que escutando o que elas têm a falar.
Ou mesmo lendo as coisas, porque às vezes, por exemplo, as pessoas vão falar uma coisa, mas os fatos falam outra coisa. O corpo fala outra coisa, né? Alguém fala, eu gosto muito de você, me importo muito com você, mas está sempre longe fisicamente. Não gosto, não se importa. Entendeu? A pessoa senta para conversar com você e você vê, né? Que a pessoa a conversa não está agradável, porque o corpo está longe, está virado para o outro lado, está virado para a porta já para ir embora. Tá olhando para o relógio, enfim, tem várias coisas, entendeu? Porque o corpo não mente. O que Lame Down é o nome da égua. Esse nome também é ruim, né? Lame Down, não sei. Dá a impressão de uma coisa derrubada, não sei. Enfim. E a égua já não está bem, né? Pela cabeça baixada, a cauda quieta, o peso distribuído igualmente em todas as 4 patas. Desculpa se eu tenho a impressão errada sobre o nome dela, mas é o que me passou. O movimento lento e rítmico de suas costelas quando respirava, eu escutava: estou cansada ou não estou me sentindo bem. Quando combinei a descrição do seu corpo com a face, os olhos me fitando, as orelhas para frente, o lábio inferior um pouco aberto, o que estava ouvindo mudou para estou curiosa. Se eu considerasse que ela se manteve absolutamente imóvel enquanto eu carregava pelo pasto um objeto grande de cores vivas a se agitar na sua direção, olha, eu vou falar para vocês resumindo, essa égua, ela, por pouco que ela não morreu, ela estava à beira da morte, pelo que eu li antes. Nossa, deu uma dó dela. E que depois deixou que eu a embrulhasse nesse objeto, eu escutava: confio em você. Assim, qual era a mensagem dominante? Somando tudo, o que eu entendi era: gosto de você. Não estou bem, estou cansada. E ela assim, gente, tem umas partes aqui que ela fala, que ela chega na casa dela, acomoda a égua com o potrinho cheio de energia, apesar dele ter sofrido maus tratos, por ele ser novinho, não sentiu tanto, então ele tem muita energia. E o potrinho, ele tem muita raiva, vou dizer para vocês aqui, muito ódio. Talvez pelos maus tratos. E porque é novo, o que ele quer? Ele quer liberdade. É normal isso. Todo mundo quer liberdade. As espécies, elas não querem ser domesticadas. Elas não nasceram para a domesticação. Elas nasceram para a liberdade. Deus criou as espécies para a liberdade. Muito bem quando o ser humano inventa o carro, porque libera os cavalos. Entendeu? Porque eles não nasceram para servir de condução para nós. E aí esse potrinho, ele tem muita raiva e ela chama uma amiga dela que não é veterinária, mas ela entende tudo de cavalo, porque ela trabalha com isso, enfim, ela leva jeito, mas ela tem 2 trabalhos, essa amiga dela, parece que é massoterapeuta e trata de cavalos, mas sem faculdade, entendeu? Mas entende tudo e leva maior jeito, sabe aquela coisa que você leva jeito, mas não teve oportunidade de fazer uma faculdade? É isso. Só faltou a oportunidade dela ter um diploma, né? E enquanto a mãe tá ali... Ai, gente, eu já estive assim. Ano passado eu tive de um jeito... Meu Deus, fiquei muito mal. E aí, quando eu li isso dessa égua, eu falei assim, sabe, quando você já passou por algo, você se vê, você parece que dói em você, né? Ela não tinha condições de cuidar, né, do potrinho. O potrinho, enfim. E aí a moça chega, ela já vai preparar uma ração, uma comida ali, ela mistura e tal, para tentar salvar a vida, né, da égua e alimentar o potrinho também. E a égua, ela já é completamente domesticada, né?
mas o potrinho não. Então, por isso que ele tem essa raiva. Que é normal que uma espécie tenha raiva da outra. Ainda mais uma espécie que quer que a domesticação você nunca mais será livre, eu vou te mudar para sempre. Você vai criar hábitos, comportamentos que não são da sua espécie, entendeu? E os comportamentos da sua espécie eu vou cortar, ou eu vou podar, ou eu vou diminuir, entendeu? Para que você caiba no meu mundo. Então, a domesticação é um processo artificial, um processo doloroso. E pode ser doloroso mesmo, não sei se eles batem, enfim. Até que eles entendam que eu não sou livre, entendeu? E eu preciso me encaixar. E muitas vezes, agora falando do autismo e superdotação, é isso que a gente sente. Eu vou te domar, você precisa caber no meu mundo, né? Então, se você tem um cérebro que é muito avançado, que pensa demais, que tem muitas ideias, não, aqui não cabe. Aqui não cabe suas ideias. Você tem que pensar, conforme o riscado no chão. Você vai fazer isso, isso, isso. Esse é o padrão aqui. Esse você vai fazer, aqui você não faz, você vai fazer lá fora. Aqui não cabe. Então, é mais ou menos assim. E aí, nesse exato momento entendi aquele cavalo, compreendi sua natureza. Essa revelação me veio como uma imagem, um gato todo vestido com roupas de boneca, deitado de costas no carrinho de bebê enfeitado de babados de alguma menina, sendo empurrado ao redor da casa. Ali estava quem Lame Down era, esse gato. Ela era o animal de estimação que deixava você fazer qualquer coisa com ele. O animal de estimação que os meninos pequenos maltratavam e que as meninas pequenas vestiam, e ele nunca mordia, arranhava, fugia, ficava bravo ou fazia qualquer coisa, além de refestelar-se com atenção a ser um animalzinho de estimação maravilhoso, afetuoso, totalmente à sua disposição. Isso era raro num gato ou num cachorro. Essa doçura era quase desconhecida num cavalo. Essa égua, ela era o que o potro não era. O potro eu sou livre. Você vem pra cima de mim que você vai ver. Esse potro, ele é assim. Eu vou me defender. Eu vou atacar. Se você vir pra cima de mim, eu vou, né? Então, ele é assim. Ela conta aqui que era difícil lidar com o potro. Ele defendia aquilo que ele achava que era o direito dele. E ele era assim, eu sou desconfiado, você é outra espécie. Então, assim, por mais que você... Então, tem a hora que ela alimenta ele que ele fica mais manso. Mas mesmo assim, ele fala assim, cada um no seu quadrado. Você não vai me domesticar. Então, ele tem um senso de proteção em relação a ele, que é muito importante. E a égua, a mãe dele, não tem. Ela apanhou muito, ela foi domesticada e ela sofreu mais ainda, porque ela sofreu abusos, ela sofreu... Enfim, ela sofreu maus tratos. Isso lembra também... eu já ouvi muita gente falando mal de mulher que apanha, como se as mulheres escolhessem isso. Não. A mulher que apanha, a mulher que é traída, a mulher que sofre abusos, enfim, as coisas não acontecem do dia para a noite, elas vão acontecendo pingado, pouco a pouco. Então, se você vai acostumando, como um porco, eu tenho falado, né, sendo cozido. Então, a água, ela se aquece aos poucos. E é como essa égua aqui, né? Que ela era, que diz aqui, como um gato. Ai, você faz o que quiser comigo. Eu não tenho mais o meu instinto de proteção, que é importantíssimo a gente ter. Eu não tenho mais esse limite, eu não sei mais o que você pode fazer ou não fazer comigo. Eu não sei mais me defender.
Eu nunca tivera um animal de estimação dócil e amoroso. Quando era pequena, ela fala aqui que essa égua, ela é dócil. A égua, ela não é dócil. Não é doçura isso. Isso aí é passividade. Doçura é uma coisa, passividade é outra. Doçura é uma escolha. Eu escolho. Você me trata bem, eu sou doce com você. A passividade, não. Você me bate, eu ainda sou doce com você. Você mente pra mim, você me xinga, eu ainda sou doce com você. Então, assim, isso não é doçura, sabe? Isso aí é... Essa égua que já desistiu da vida dela, né? Ela não se defende, ela não vê saída para ela. E ela vai contar que agora ela vai contar que ela montou, e sempre os cavalos, não sei se mordiam ela, porque às vezes eles ficavam um pouco temperamentais, né? E ela fala assim, eu sempre sofri, nunca peguei um cavalo doce. Só que, o que é um cavalo doce? É um cavalo como essa égua, tipo, faz o que você quiser comigo. Sabe, é uma posição de eu já desisti da minha vida. Sabe? E isso tá me vindo pessoa que tá num trabalho e o empregador faz o que quiser comigo. Faz a hora extra e depois não recebe. Não recebe os direitos, entendeu? Às vezes, aquilo que eu elogio, que pessoa tão boazinha, boazinha ou passiva? Aí é bem diferente, né? Então, assim, eu não... E o que eu vejo? Às vezes, esses cavalos que mordiam ela, eles tinham ainda resquício do instinto de proteção. Tipo, você não vai fazer qualquer coisa comigo, não. Se você fizer, eu vou morder. Eu vou me defender. Eu vejo muitas vezes isso. Que é mais saudável do que ser como essa égua. Que tá tudo bem, aceita tudo, né? Às vezes acontece esse contraste, né? De ter um pai ou uma mãe como a égua, né? Extremamente passiva e o filhinho extremamente lúcido em relação ao que ele quer, o que ele aceita ou não aceita, entendeu? Porque essa lucidez não tem a ver com a idade, tem a ver com o modo como você foi cozido pela vida, sabe? Você foi cozido. O alimento cozido e o alimento cru, o cozido, ele perde o sabor, ele perde as propriedades. Então, muitas vezes, a gente é cozido. E os animais também, porque eu não quero ficar dando uma mensagem que é sobre o ser humano. É sobre o cavalo mesmo que eu tô falando. Tô falando sobre o cavalo. Quando eu venho falar da vaca, é da vaca. Quando eu venho falar do cachorro, é do cachorro. Então, tô falando sobre o cavalo mesmo. O cavalo, ele sofreu muito, né? E a domesticação... Tem uma coisa que a domesticação que eu tenho visto, ela incha a gente. Ela torna a gente... a artificialidade, a sociedade torna a gente mais gordo, né? E, entre outras coisas, meu Deus, 11 horas já. Castramento dos animais, castramento do ser humano, uso de anticoncepcionais, de hormônios, quer dizer, tudo mexendo com a natureza. E a obesidade, hoje, por causa de, vamos combater o preconceito, ela acaba se tornando como modelo de, eu chego até lá e eu tenho orgulho de ser acima do peso. E aí eu estava pensando, lá no Japão, eles têm toda uma política dentro do trabalho
Porque já que todas as pessoas trabalham, então você buscar isso para medir a cintura, fazer exames e cobrar que os funcionários emagreçam. Enfim, eles busquem ter uma circunferência aqui do abdômen, né? A cintura menor. Eu acho que aqui talvez não ia funcionar, porque ia dizer assim, como que nós vamos fazer um absurdo desse, porque é preconceito. Não é preconceito, porque gordura mata, né? Dá problema no coração, dá problema na mobilidade, nos ossos, enfim, dá um monte de problema, pressão alta, que é o colesterol, né? E aí eu vejo o ser humano como um ser natural, uma espécie que ela se domesticou. Então a sociedade é o quê? É um ser natural domesticado. É um ser natural mudado, que nem um cavalo domesticado é o ser humano que vive em sociedade, ele é domesticado. E nisso, então, ele incha, ele evita a multiplicação, a procriação, que está lá em Gênesis, multiplicai-vos. Então, ele não sabe se alimentar mais, há uma certa desequilíbrio em relação aos instintos dele, ele não sabe se proteger. É egoísta e planeja demais o futuro sem preocupar com o presente. Enfim, muitos e muitos desequilíbrios, né? É isso, aí eu encerro por aqui. Resgate de um coração partido. Depois eu vou voltar aqui para falar um pouquinho mais da relação dela com esse cavalo, né? Porque o fato dela servir alguém que está sofrendo vai ajudá-la a se recuperar do sofrimento dela. Eu sei que é muito difícil para as pessoas olharem para as outras espécies de frente, mas é um olhar que pode ser desenvolvido, sabe? Eu não tinha esse olhar sempre. Eu comecei a desenvolver depois que eu tive cachorros e isso já lá beirando meus 30 anos já. Entendeu? E quanto mais você desenvolve, mais você vai desenvolvendo e entendendo, né? Eu vejo assim, quando a gente entende o sofrimento das outras espécies, a gente entende o nosso também. Porque a gente é uma espécie também. E a gente começa a entender que, eu entendo, que todo o sofrimento, ele é causado por um ataque à natureza. Ou a natureza das outras espécies, do habitat, ou a nossa natureza. Entendeu? Portanto, para mim, todo pensamento, ou como chamam hoje ideologia, que ataca a natureza, ela vai causar um grande desequilíbrio e um provável fim da humanidade. Porque você pode pensar da maneira que você quiser. Você pode agir da maneira que você quiser. Você é o líder. O ser humano é o líder, mas ele não pode evitar a consequência. Que mexeu com a natureza, pode ter certeza que vai colher depois. Entendeu? E assim, a natureza, ela não é uma consequência imediata. Não é que nem a nossa tecnologia que a gente aperta um botão e vem a consequência. Não. Ela demora bastante tempo, mas quando vem, ela vem para arrasar. Entendeu? Vem para acabar. E não tem volta. Não tem volta. Você fez, você vai colher. Não tem arrependimento. Para mim, a natureza não é algo de, ai, me desculpa. Não tem.
É diferente de Deus em relação aos nossos pecados. Tudo bem, Deus vai te perdoar, mas não dá para retroceder, entendeu? Assim que eu vejo, toda mudança em relação ao habitat, à natureza, em relação ao próprio corpo, tudo isso vai ter consequências graves. Não adianta olhar para a natureza e falar perdão, não há perdão. A natureza ela é intransigente, não tem perdão.